Este jovem estava lutando contra mais de 10 monstros. Por causa do mau cheiro deles, ele imediatamente entendeu por que ninguém queria aceitar esse trabalho. Ele usou magia de água para lavar suas roupas e depois sentou-se para grelhar peixe para sua refeição. De repente, ele avistou uma menina nos arbustos. Ele ficou bastante surpreso, pois não havia aldeias no fundo desta floresta. Ele notou que a menina tinha um chifre e suspeitou que ela pudesse ser da raça demoníaca. Vendo que ela parecia com fome, ele ofereceu a ela um pedaço de peixe grelhado, mas ela não entendeu o que ele estava dizendo. Ele tentou usar a língua da raça dos demônios para se comunicar com ela. Inicialmente, ele pensou que ela não entenderia, mas inesperadamente, a garota se aproximou dele. Só então ele percebeu que um dos chifres dela estava quebrado. Ele deu a ela o peixe grelhado e disse para ela comer. A menina fofa pegou o peixe e comeu com gosto. Ela devia estar com muita fome. Olhando para o chifre quebrado, Deus se lembrou que, segundo a lei da raça demoníaca, aqueles que cometem crimes teriam um chifre quebrado e seriam exilados. Isso parecia difícil de acreditar para uma criança, então ele pensou que ela poderia ter sido exilada com sua família. Ele tentou usar a língua dos demônios para perguntar sobre a família dela, mas ela apenas repetiu o aviso de alguém chamado Rex, para não se aproximar de estranhos. Ele achou que ela não o entendia, então apenas disse para ela ir para casa depois de terminar a refeição. De repente, a menina pegou a mão dele e gesticulou para que ele a seguisse. Ele a seguiu até a floresta. Ela apontou para dentro, dizendo que era para lá que precisavam ir, mas hesitou porque alguém tinha dito para ela não deixar ninguém se aproximar. Ele entrou para verificar e ficou surpreso ao ver um cadáver. Olhando para o par de chifres, ele supôs que o corpo era da raça dos demônios, possivelmente o pai da garota. Antes de morrer, o pai dela havia avisado sua filha para não se aproximar de seu corpo porque bestas selvagens e monstros perigosos poderiam atacá-la. Esta garota obediente seguiu as instruções do pai e viveu sozinha nessa floresta escura. Dale suspirou, sabendo que se envolveu acidentalmente em problemas, mas não podia simplesmente ignorar. Ele usou magia da terra para criar um local de sepultamento para o pai da garota. Depois, eles se apresentaram um ao outro. O nome dele era Dale e a garota era Latina. Ele sugeriu levar a Latina com ele, e ela assentiu feliz em concordar. Ele a pegou no colo. Ela era leve como uma pena. Se eles tivessem caminhado juntos, teria levado até o pôr do sol para voltar. Ele disse à menina que à frente deles estava Kreutz, onde os nobres viviam no norte, enquanto os plebeus como Dale viviam no sul. Ao voltar para a cidade, os guardas ficaram surpresos ao ver Dale carregando uma menina da raça demônio com um chifre quebrado. Após avaliar a situação, eles ainda os deixaram passar. Olhando para a cena movimentada diante dela, Latina não pôde deixar de se surpreender. Seus olhos estavam bem abertos de espanto. Dale explicou que este era o segundo maior lugar do país. No entanto, ainda havia uma barreira linguística entre Dale e Latina, tornando a comunicação entre eles bastante desafiadora. Dale levou Latina a um restaurante que era como sua base familiar. Trazer uma garota da raça demônio pela porta da frente causaria problemas, então ele optou por entrar pela porta dos fundos. No movimentado restaurante, a garçonete Rita estava servindo comida deliciosa aos clientes. O chefe aqui era Kenneth. Ele se perguntou por que Dale entrou pela porta dos fundos e o que ele estava carregando. Dale disse que explicaria mais tarde e pediu a Kenneth um pouco de água quente. Depois de obter permissão, Dale levou Latina ao banheiro, dizendo-lhe para trocar de roupa para se preparar para um banho. Pegada de surpresa, a garota entrou em pânico e gritou alto. Finalmente, depois de tomar um bom banho, a menina parecia muito mais arrumada e bonita. Nesse momento, Rita entrou e perguntou curiosamente que problema Dale tinha trazido para casa. Ao ver a menina, Rita suspeitou que ela pudesse ser filha ilegítima de Dale. Ele rapidamente negou, explicando que tinha apenas 18 anos e ainda não era pai. Ele simplesmente encontrou Latina na floresta e a adotou depois de ver que o pai dela havia falecido, deixando-a sozinha. Rita entendeu a situação. Ela ajudou Dale a dar banho em Latina e até deu à menina suas roupas de infância antigas para vestir, embora fossem um pouco largas. Dale apresentou Rita como sua irmã mais velha para Latina. Embora eles não pudessem dizer muito, a garota conseguiu chamá-los pelos nomes. Rita gostou muito dessa garota educada. Dale explicou que a garota só sabia a linguagem da raça demônio, semelhante aos cânticos de feitiço comumente usados. A primeira coisa que ele queria fazer era descobrir a razão do chifre quebrado de Latina, para ver se ela era realmente uma criminosa ou não. Quando os clientes do restaurante viram Latina, todos ficaram momentaneamente surpresos, mas rapidamente desenvolveram um carinho pela natureza obediente e adorável da garota. Rita verificou antecedentes criminais, mas não encontrou informações que correspondessem a Latina. Dale também sentiu que algo estava errado. Se a menina tivesse cometido um crime, deveria haver registros disso. De repente, o estômago de Latina roncou de fome, deixando-a envergonhada. Dale adicionou outra cadeira para que ela pudesse se sentar corretamente à mesa, enquanto Rita cozinhava e trazia um prato quente de arroz, encantando Latina. A menina ainda era um pouco desajeitada e até se queimou enquanto comia. Ao ver seu rosto feliz, todos sentiram seus corações derreterem. Rita perguntou a Dale o que ele planejava fazer com Latina.
Ele disse que levaria ela para o orfanato na cidade. Rita se opôs, sentindo que não era certo colocar uma criança que não entendia a língua humana e pertencia a uma raça diferente em tal lugar. Mais tarde, ele levou Latina para o sótão do restaurante, que também era o lugar que ele alugava. Com apenas um pouco de persuasão, a menina obedientemente caiu em um sono profundo nos braços seguros de Dale. Depois ele adormeceu rapidamente. No meio da noite, ele foi subitamente acordado por Latina. Vendo a urgência no comportamento da menina, ele imediatamente adivinhou que ela precisava usar o banheiro. Ele se sentiu um pouco culpado por não mostrar onde ficava desde o início. Depois, eles se abraçaram e dormiram profundamente até de manhã. Dale acordou primeiro. Olhando para o rosto pacífico da menina dormindo, ele não teve coragem de acordá-la. Sentindo que Dale estava se preparando para sair, Latina imediatamente acordou, correu e o abraçou com carinho. Dale teve que falar docemente com ela por um tempo antes que ela estivesse disposta a soltá-lo. Ele a carregou até o restaurante, encontrou Rita e Kenneth e depois levou Latina para lavar o rosto. Ele cuidava dela como um pai dedicado. Rita ajudou Latina a amarrar o cabelo dela de forma arrumada. A menina parecia ainda mais adorável quando arrumada. Rita achou que a menina precisava esconder seu chifre quebrado. Kenneth trouxe café da manhã para ambas. Latina de repente os cumprimentou com um bom dia, surpreendendo os três adultos. Todos ficaram maravilhados com o quão inteligente e adorável ela era. Depois do café da manhã, Dale a levou ao mercado para comprar roupas novas. Os dois pareciam um par de pai e filha. Dale comprou todo tipo de coisas para ela e começou a se preocupar com o que Rita havia dito. No final do dia, ele levou a garota de volta para a pousada. Rita perguntou a ele o que ele planejava fazer. Ele ficou imediatamente confuso. Ele era um aventureiro que só sabia lutar. Será que ele conseguiria criar uma criança? Rita o tranquilizou, dizendo que quando ele estivesse ausente, ela e Kenneth ajudariam a cuidar da menina. Latina esfregou os olhos para acordar, virando-se para procurar Dale. Vendo a menina assim, Dale decidiu se tornar o guardião de Latina. Latina abriu os olhos sonolenta para saudar o amanhecer. Não vendo Dale em lugar nenhum, ela pulou da cama apressadamente para procurá-lo. Dali estava no restaurante, escrevendo um relatório para completar uma missão para um cliente. Ao relatar com uma missão, ele precisava trazer algumas provas. Essas provas geralmente cheiravam muito mal, então Rita absolutamente proibiu-o de trazê-las para o restaurante. Dale só podia encontrar clientes nos locais de caça para verificação. Mas o problema era que ele não podia levar Latina com ele. Rita disse que ela e Kenneth cuidariam da menininha, então Dale não precisava se preocupar. Latina, no entanto, não conseguia ficar longe de Dale nem por um momento. Assim que ouviu a garota chamando por ele do andar de cima, Dale correu para carregá-la para baixo. Vendo isso, Rita teve que lembrar Dale que levar uma criança para a floresta seria muito perigoso. Mas Dale agora havia abraçado completamente seu papel como um pai afetuoso. Ao ouvir isso, Rita o repreendeu por ser tolo, dizendo que ele poderia ir rapidamente e voltar antes de escurecer. Se ele ficasse em casa agarrado à filha assim, onde conseguiria dinheiro para criá-la? Ouvindo isso, Dale só pôde suspirar resignado. Ele tentou dizer a Latina para ficar obedientemente em casa e esperar que ele voltasse. Felizmente, a menina entendeu o que ele disse e ouviu obedientemente. Dale ficou emocionado. Ele a abraçou com força. Tendo adotado uma criança, Dale parecia ter se tornado uma pessoa diferente. Ele não suportava deixar a menina. Até que Rita o repreendeu severamente, só então ele foi trabalhar. Latina imitou Rita, desejando a Dale uma boa viagem, fazendo-o sorrir de orgulho. Latina ficou no restaurante, ajudando com pequenas tarefas. Todos pensavam que o restaurante tinha adicionado um novo humilde servidor correndo por aí carregando coisas para todos os lados, até mesmo sabendo como coletar pratos sujos. Todos temiam que Latina tropeçasse e caísse. Kenneth deu um tapinha em sua cabeça em elogio. Como recompensa, ele fez uma geleia de frutas que parecia muito suculenta. Assim como quando se despediu de Dale, quando Kenneth saiu para comprar mantimentos, a garota também lhe desejou uma boa viagem. Quem não se derreteria ao ver essa adorável garota? Ela rapidamente se tornou a amada garçonete humilde que todos que vinham ao restaurante adoravam. À noite, Dale voltou para casa. Latina correu para abraçá-lo apertado, dando-lhe as boas-vindas. Sentindo como se um raio tivesse atingido seu coração, Dale não podia acreditar em quão rapidamente a garota havia aprendido. Durante o jantar, Rita mencionou que Latina não era apenas obediente, mas também ajudava com pequenas tarefas. Dale estava muito surpreso. As batatas na mesa também tinham a contribuição da Latina, fazendo Dale felizmente comer vários pratos. Uma semana se passou e Latina estudou diligentemente e ajudou o casal no restaurante. A garota era muito inteligente e rápida para aprender. Dale orgulhosamente afirmava que era esforço dele, ensinando a garota todas as noites. Dale sentia que Latina era realmente a pessoa mais adorável do mundo. Às vezes, Dale ainda tinha ciúmes de Kenneth quando o via mimando Latina como um pai. Aquele homem era melhor em cuidar de crianças do que ele havia pensado.
Um dia, Kenneth precisava ir ao mercado para comprar batatas para purê de batatas. Lembrando que Dale gostava muito desse prato, Latina pediu a Kenneth para deixá-la ir junto. Dale não conseguiu impedir que a menina saísse. Ele também queria ir, mas infelizmente ele não era uma criança. Ele relutantemente deixou Kenneth levar Latina. Por dentro, ele sentia um ciúme irritante. Latina estava muito interessada nas coisas novas e estranhas do mercado. A garota estava tão ocupada brincando que acidentalmente perdeu Kenneth. Quando percebeu isso, Kenneth correu de volta para informar Dale. Ouvindo a má notícia, Dale quase enlouqueceu, quase destruindo toda a loja. Rita teve que repreendê-lo para ir encontrar a garota em vez de destruir a loja dela. Ela achava que outros guardas não deixariam um estranho levar uma criança para qualquer lugar. Latina era também muito esperta. Talvez ela pudesse encontrar o caminho de volta sozinha. Rita pediu aos clientes regulares do restaurante para ajudarem na busca, prometendo-lhes uma refeição grátis. Ouvindo isso, todos concordaram alegremente. Enquanto isso, Latina tinha sido intimidada por um grupo de crianças. Por causa da barreira linguística, ela estava quase chorando. De repente, uma menina chamada Chloe apareceu, repreendendo os agressores e chutando-os como um aviso para resgatar Latina. Latina pediu desculpas educadamente a todos. Então ela entoou um feitiço de cura para as feridas das crianças. Eles ficaram muito surpresos, porque apenas sacerdotes ou aventureiros sabiam como usar magia. Ao mencionar aventureiros, Latina lembrou de Dale. Ela queria ir para casa. Quando eles souberam que ela estava perdida, as crianças também quiseram ajudá-la a encontrar o caminho de volta. A menina só se lembrava que a loja do Kenneth tinha um gato listrado. Uma criança no grupo lembrou-se e liderou o caminho. Ao mesmo tempo, Dale e outros ainda estavam ocupados procurando. No caminho de volta, o grupo de crianças foi parado por um homem alto. Felizmente, ele era um cliente frequente a quem Rita e Kenneth haviam pedido ajuda. Ele decidiu levar as crianças de volta para a casa de Dale em segurança. De volta para casa, Latina imediatamente pediu desculpas a Kenneth. Ele não a repreendeu, mas deu um tapinha gentil na cabeça dela. As crianças que trouxeram Latina de volta receberam sacos de doces e foram convidadas a brincar outra hora. Rita ficou muito feliz que Latina fez novos amigos. O tio Alto levou as crianças para casa porque a noite era muito perigosa. Latina obedeceu e abaixou a cabeça para se desculpar por ter feito todos se preocuparem com ela. Só agora todos perceberam que ainda havia mais uma pessoa desaparecida, ninguém menos que Dale. O pai foi procurar seu filho, mas foi o pai quem se perdeu. Foi só um tempo depois que ele voltou correndo, sem fôlego. Ao ver que Latina estava bem, ele finalmente suspirou aliviado. A menina começou a chorar, pedindo desculpas a ele por não ser uma boa menina. Ela disse que tinha ficado muito assustada, com medo de não encontrar o caminho de casa. A menina só queria ficar ao lado de Dale. Ele a abraçou, confortando-a até que ela se acalmasse. Aquela noite, ele a ensinou novamente. Depois que Latina conseguiu pronunciar algumas palavras básicas, Dale aumentou o nível de dificuldade. Virando para a página com uma imagem de arco-íris, Latina parecia muito interessada. Alguém uma vez a deixou ficar debaixo de um arco-íris, ensinando-a que arco-íris são as peças de conexão do mundo. Arco-íris aparecem quando os deuses estão observando a Terra. Aquela pessoa disse que o destino protegeria Latina, então ele esperava que ela fosse feliz. Então a menina adormeceu novamente nos braços de Dale. Em uma manhã, enquanto Rita apreciava seu café da manhã, Dale continuava divagando ao lado dela. Ele lamentou que a Latina era adorável demais. Ele não queria mais ir trabalhar e só queria ficar em casa o dia todo com a garotinha. Rita só se sentia impotente. Ela pensou que esse cara estava falando bobagem de novo. Desta vez, Dale teve que ir em uma missão para a capital. Em vez de estar com sua filha obediente, linda e adorável, ele teve que estar com funcionários que eram velhos, feios e cheios de esquemas. Só de pensar nisso o deixava desesperado. Ele sabia que era um trabalho que precisava fazer e sabia que Latina estaria bem em casa e tinha amigos, mas ainda assim não queria partir. Vendo-o falar demais, Rita disse-lhe para considerar esta viagem como uma oportunidade de comprar presentes para Latina. Como ir para a capital, ele poderia comprar vários tipos de doces deliciosos. Pensando na alegria de sua filha ao receber presentes, dizendo obrigado, Dale se sentiu energizado. Naquela noite, Latina se despediu dele, prometendo se comportar em casa, esperando ele voltar. Dale ainda não conseguia suportar partir, mas isso era trabalho. Ele teve que deixar de lado seus sentimentos pessoais e partir com uma pessoa enviada para escoltá-lo. Essa pessoa ouviu rumores por muito tempo de que Dale era muito exigente, então ele estava com medo durante a viagem, especialmente quando viu o rosto de Dale ficar frio e sério. Na verdade, Dale estava apenas pensando sobre que tipo de doce comprar para sua querida filha em casa. Esta pessoa estava nervosa, querendo oferecer a Dale alguns doces para quebrar o gelo. Mas ele estava com muito medo, então permaneceu em silêncio. Olhando para a caixa de doces, Dale imediatamente pensou em Latina. Ele imaginou as bochechas inchadas de sua filha enquanto mastigava doce e não pôde deixar de se sentir feliz. Assim que chegaram à capital, Dale perguntou ao seu acompanhante pelo endereço para comprar doces, surpreendendo muito o homem. Depois ele foi encontrar seu velho amigo Gregor.
Assim que se sentou, Dale zombou dele, dizendo que queria conhecer sua noiva, o que o deixou tão irritado que sacou a espada para dar uma lição em Dale. Quando ouviu Dale dizer que só queria conhecê-la porque estava procurando um presente para a garota de casa, Gregor ficou extremamente surpreso. Em sua memória, Dale não sabia nada sobre crianças, então por que ele estava agora preocupado com presentes para uma menininha? Dale disse que era sua irmãzinha fofa, mas seu tom fez Gregor se sentir estranho. Gregor na verdade sabia que Dale estava criando uma garota da raça demoníaca com um chifre quebrado. O problema aqui era que Dale era alguém que sempre matava demônios, o tipo de Latina. Talvez Gregor tivesse medo de que Dale o amolecesse, afetando suas missões. Dahlia afirmou que, independentemente de quem fosse o oponente, humano ou demônio, contanto que fosse uma missão, ele não mostraria misericórdia nenhuma. Ao ouvir isso, Gregor ficou tranquilo e continuou a atribuir a missão. Desta vez, eles tinham que eliminar os servos do sétimo senhor demônio, aqueles que receberam um poder tremendo, incluindo alguns que não eram da raça dos demônios. O grupo deles faria um desvio pelas montanhas para evitar serem detectados, mas isso levaria vários dias a mais. Ao ouvir isso, Dale imediatamente desesperou-se, lamentando que levaria muito tempo antes que ele pudesse voltar a ver Latina. Nesse momento em casa, Latina estava aprendendo a assar com Kenneth. Ele mimava a garota tanto que usava clientes como cobaias para os bolos dela, forçando-os a comer. Quando Kenneth lhe disse que o primeiro cliente tinha comprado um de seus bolos, Latina ficou radiante. Rita parabenizou Kenneth por encontrar um aprendiz para transmitir suas habilidades. Embora Latina fosse muito amada por essas duas pessoas, a garota ainda se sentia solitária sem Dale. Kenneth a consolou, dizendo que Dale a amava muito, e sempre que ele voltasse, chamaria seu nome primeiro com alegria. Latina ficou em silêncio. Ela sempre foi abandonada desde pequena. Ela também perdeu o pai, fazendo-a sempre se culpar por trazer má sorte. E Dale apareceu. Ele foi a primeira pessoa a tratá-la bem, a pessoa mais especial para ela. Kenneth perguntou à garota por que ela não disse isso diretamente a Dale. Ela apenas balançou a cabeça, dizendo que tinha medo de ser odiada por ele. Vendo isso, Kenneth pensou em uma maneira de ajudar a garota a se sentir menos triste, ensinando-a a cozinhar bem para que um dia ela mesma pudesse cozinhar para Dale. Olhando para o professor e o aluno cozinhando felizes, Rita não pôde deixar de rir. Kenneth levava a educação de Latina mais a sério do que qualquer outra coisa. No dia seguinte, Chloe veio ao restaurante para brincar. Latina, inocentemente, perguntou a Chloe se elas eram amigas, porque desde jovem ela nunca teve amigos. Chloe achou a garota realmente digna de pena. Ela confortou Latina dizendo que eram amigas, e depois a convidou para ir à escola. Rita ficou muito surpresa ao ouvir isso. Ela perguntou a idade de Latina. A menina pensou por um longo tempo e depois disse que tinha 7 ou 8 anos de idade. Rita ficou muito surpresa. Ela pensava que Rita era tão pequena que tinha apenas 5 anos de idade. Chloe pediu permissão a Rita para deixar Latina ir para a escola. Rita imediatamente concordou com a cabeça. Ela disse a si mesma que lembraria Dale de matricular a garota na escola assim que ele voltasse. Ao mesmo tempo, Dale e seus companheiros de equipe encontraram o covil dos dragões sob o sétimo senhor demônio. Naquela caverna havia também uma demônia. Ele recitou um encantamento e a batalha se tornou de estremecer a terra. Em um instante, o grupo dele havia concluído a missão. No restaurante, os clientes estavam cada vez mais encantados com a humilde atendente, Latina. A menina não apenas sabia fazer bolos deliciosos, mas também servia os clientes em suas mesas, fazendo todos sentirem seus corações derreterem. Até mesmo um homem bruto como o Sr. Gill, que nunca gostou de crianças, teve que se derreter diante de tanta adorabilidade educada. Com a missão completa, Dale insistiu que Gregor preparasse um dragão para ele voltar para casa imediatamente. Mas Gregor fez com que ele ficasse primeiro para um banquete de celebração. Dahlia recusou e fez birra. Gregor teve que mencionar ficar para escolher presentes para Latina. Dale imediatamente mudou de atitude, ficando tão feliz quanto uma criança. Gregor suspirou sem esperança. Parecia que seu amigo estava além da cura. Dale voltou ao restaurante. Ele abriu a porta com força, gritando o nome de Latina em voz alta, assustando todos. Ao ver a menina espiar, Dale imediatamente a abraçou com força e a levantou alto, girando-a ao redor. Ele parecia estar recarregado após muito tempo. Ele estava prestes a dar-lhe o presente quando ela pediu para esperar um momento e entrou. Rita disse-lhe que durante a ausência dele, Rita foi muito corajosa ficando sozinha no sótão. Ao ouvir isso, Dale ficou comovido até as lágrimas novamente. Latina então trouxe um bolo que ela vinha praticando fazer durante esse tempo, dizendo que o bolo era para ele. Só isso já fez Dale gritar tão alto que quase derrubou o restaurante, como se quisesse mostrar ao mundo todo o carinho que a garota tinha por ele. Hoje, um cliente regular visitou o restaurante. Ao ver Latina em um vestido rosa fofo, ele não pôde deixar de elogiá-la. De repente, ele sentiu uma aura assassina, e quando se virou, viu Dale olhando para ele com olhos de advertência, como se o ameaçasse a não ter intenções em relação à menininha.
Latina notou um ferimento na mão deste cliente. Parecia que ele tinha acabado de voltar de caçar bestas mágicas. A menina se aproximou e usou gentilmente magia de cura para ajudar este cliente a se recuperar. Todos que testemunharam essa cena ficaram surpresos, especialmente Dale. Naquela noite, Dale elogiou Latina por ser tão habilidosa. No entanto, a garota inocente perguntou de volta se Dale mesmo não poderia usar magia. Dale explicou que a língua para entoar feitiços era a língua da raça demoníaca. Se os humanos quisessem usar isso, precisavam de habilidades especiais para pronunciar corretamente. Dale era uma das poucas pessoas que podia fazer isso, e é por isso que ele conseguiu falar com Latina desde o primeiro encontro. Humanos comuns também tinham algum potencial mágico, mas não podiam usá-lo livremente. Por isso, os humanos criaram ferramentas mágicas que imitavam elementos como fogo e água, transformando-os em tesouros preciosos. Além disso, porque as raças humanas e demoníacas raramente negociavam entre si. Ao ouvir isso, Latina de repente se perguntou por que os demônios não faziam amizades com outras raças. Dale não conseguiu responder, ele apenas assentiu. Depois ele se ofereceu para ensinar mais magia à garota. Ao ouvir isso, Latina ficou radiante. Ela aprendeu atentamente com cada instrução dele. Então chegou o dia em que Dale levou Latina à escola pela primeira vez. Embora a menina tenha ouvido obedientemente, Dale ainda tinha as preocupações de um pai zeloso. Ele não suportava ficar longe dela. Ele precisava se acalmar, lembrando-se de que precisava pensar mais racionalmente porque era o tutor da menina. Vendo-o tão preocupado com a criança, Rita riu de forma zombeteira, dizendo que ele estava exagerando quando a menina estava apenas indo para a pré-escola como qualquer outra criança normal. Latina foi para a escola com sua amiga, Chloe. Essa escola era um templo da deusa dourada, Fara. Entrando na sala de aula, Latina cumprimentou 3 amigos, Marcel, Anthony e Rudy, que ela já conhecia de antes. Ao ver Latina cumprimentá-lo, o rosto de Rudy ficou vermelho. O menino tímido não sabia o que fazer quando uma amiga tão fofa o cumprimentava. De repente, uma garota se aproximou de Latina, perguntando se ela era da raça demônio. Descobriu-se que ela já tinha notado o chifre escondido sob o lenço de Latina. A garota se apresentou como Sylvia. Ela estava muito interessada nesses chifres e queria vê-los todos os dias. Chloe achava essa curiosidade bastante irritante, enquanto os outros amigos comentavam que Sylvia parecia uma jovem rica. Eles não puderam continuar a conversa porque o professor havia chegado. Sylvia teve que voltar para seu assento. Vendo a professora entrar, Latina sentiu um leve medo surgindo dentro dela. De fato, a mulher à sua frente não apenas tinha uma expressão facial assustadora, mas seu método de ensino também era bastante estranho, deixando Latina ainda mais apreensiva. Ao voltar para casa após a escola, Latina continuou aprendendo magia com Dale. Ele perguntou como foi o dia dela. A menina sorriu amplamente, dizendo que tinha feito novas amizades e aprendido muitas coisas. Vendo a menina tão obediente assim, Dale amava ainda mais Latina. Durante cada intervalo na escola, Latina frequentemente brincava de pega-pega com seus amigos. Rudy sempre a mirava primeiro, às vezes até segurando sua mão, o que ocasionalmente causava algum atrito entre eles. Mas o clima na sala de aula estava um tanto tenso. Durante uma aula, o professor descobriu que Latina era da raça demoníaca. Imediatamente, ela ficou com raiva, agarrou o cabelo de Latina violentamente e gritou insultos. Ela disse que Latina era uma criatura amaldiçoada que não merecia existir aqui. Essas palavras aterrorizaram Latina. A professora também espalhou pensamentos malignos sobre a raça demoníaca para os outros alunos. Quando viu a professora puxando o cabelo de Latina com muita força, Chloe não aguentou mais e jogou algo nela em protesto. Outros amigos também se levantaram para proteger Latina. A professora imediatamente ameaçou que qualquer um que ousasse se opor a uma freira do templo seria expulso. De repente, Sylvia disse calmamente que a professora poderia prosseguir e expulsá-la. Ela não tinha medo porque sua família a elogiaria por proteger um colega de classe. Ao ouvir isso, os outros amigos se levantaram para proteger Latina, mas para Latina, a ferida psicológica já era profunda demais. A garota não entendia quais diferenças existiam entre humanos e demônios. Outro professor explicou que a maior diferença era a expectativa de vida. Os demônios vivem 2 vezes mais que os humanos. Essas palavras fizeram Latina desmoronar. Ao chegar em casa, a menina parecia visivelmente triste. Ela evitou as perguntas de Kenneth e correu direto para o quarto. Ela desfez suas tranças, revelando seus chifres, e então usou as mãos para quebrá-los. Ouvindo o barulho, Kenneth correu para dentro e encontrou Latina deitada inconsciente em uma poça de sangue. Ele rapidamente a carregou para baixo, implorando aos clientes para ver se alguém sabia como tratar feridas. Vendo o sangue, Rita imediatamente entrou em pânico. Felizmente, havia um cliente que sabia primeiros socorros. Depois, Kenneth levou a garota às pressas para o hospital. Quando Dale voltou e ouviu a notícia, ele sentiu como se estivesse queimando por dentro. Ele se perguntou por que a garota faria tal coisa. Kenneth suspirou, dizendo que somente Dale poderia encontrar a resposta. Depois de recobrar a consciência, Latina ficou irritada. Ela não conseguia mais aceitar seus chifres. A menina chorava, dizendo que as pessoas não a deixariam ficar mais, que somente as pessoas nesta pousada realmente se importavam com ela.
Quanto mais ela mencionava o problema de expectativa de vida, mais desesperada ela parecia. Dale teve que segurá-la firmemente e confortá-la por um longo tempo até que ela se acalmasse. No dia seguinte, ele foi encontrar alguém no templo para confrontá-los. Ele contou todo o incidente para ele. O homem defendeu a freira, dizendo que ela havia perdido toda a sua família por causa da raça demoníaca. Dale falou com firmeza, dizendo que isso não era motivo para ela chamar uma criança inocente de nojenta. Ele sabia que essa não era a primeira vez que ela causava problemas. Ele avisou o homem para impor um castigo severo, ou ele iria relatar ao lugar onde o justo deus da guerra governava. Ao ouvir isso, o templo foi obrigado a expulsar aquela freira da ordem religiosa. Embora tudo tenha sido resolvido, Dale ainda se culpava. Se ao menos ele tivesse contado a verdade sobre expectativa de vida à Latina mais cedo. Voltando para casa, Rita disse que Chloe tinha vindo visitar a garota. Chloe começou a chorar, repreendendo sua amiga por ser tola. Ela elogiou a Latina por ter belos chifres e disse que Latina sempre seria Latina. Ao ouvir isso, Latina desabou em lágrimas, abraçando sua amiga e pedindo desculpas repetidamente. À noite, Rita e Kenneth deram uma festa para celebrar a segurança de Latina. Latina disse que estava realmente feliz. Ela tinha sido aceita e amada por todos. A vida da menina tinha se tornado mais alegre. Dale abraçou Latina com força. Ele se sentia tão sortudo por tê-la encontrado naquele dia. A festa da noite estava animada. Dale disse animadamente que compraria bebidas para todo o restaurante naquela noite. Ouvindo todos elogiarem Latina, Dale não pôde deixar de se sentir orgulhoso. Ele até se gabou de que a garota não era apenas obediente, mas também talentosa e adorável. Ao ouvir isso, o rosto de Latina ficou vermelho. Para contribuir com a diversão, um cliente regular trouxe um violão e cantou. Dale queria que Latina mostrasse seu talento para cantar, pois ele nunca tinha ouvido ela cantar antes. Mas assim que a garota começou a cantar, sua voz semelhante à de Jaehyun fez Dale pensar que ela só precisava ser fofa. Não havia necessidade de ela cantar. Depois de se recuperar completamente, Latina conseguiu voltar feliz para a escola. Antes de ela sair, Dale deu a ela todos os tipos de instruções, a ponto de mesmo depois de ela ter saído pela porta, ele ainda correr atrás dela para acrescentar mais alguns lembretes. Chegando na aula, Latina viu Marcel e Rudy discutindo algo. Quando ela perguntou, descobriu que Marcel estava procurando um presente para o pai. Sylvia também interveio, se gabando de que este ano ela daria ao pai um par de luvas com uma flor bordada. Chloe aconselhou que desde que houvesse sentimento no presente, o pai de Marcel certamente gostaria. Mas quanto mais eles conversavam, mais a conversa chegava a um ponto morto. Depois da escola, Latina voltou para casa. Ela queria compartilhar algo com Kenneth. Recentemente, a menina tinha se tornado cada vez mais uma servidora humilde e habilidosa, tanto fofa quanto ágil. Rita e Kenneth até pensaram que a menina poderia ser um gênio. Com apenas uma tentativa, fosse cozinhando ou limpando, Latina se lembraria imediatamente. O estranho era que quando ela chegou, a menina era tão desajeitada que não sabia sequer como segurar uma faca ou torcer um pano. Não era que ela não pudesse fazer isso, ela simplesmente não sabia por onde começar. Dale de repente percebeu algo. Ele perguntou se, além dele e Kenneth, alguém já havia ensinado algo a ela antes. Latina respondeu algo de forma desajeitada, mas depois rapidamente cobriu a boca com a mão, como se temesse ter dito algo errado. Vendo isso, Dale prontamente desconversou, sem querer forçá-la a pensar mais sobre o assunto. Naquela tarde, após a escola, Latina pediu permissão para visitar a casa da Chloe. Como de costume, Dale terminou o trabalho e imediatamente correu para casa para vê-la. Mas dessa vez, Latina não estava em casa. Ela tinha ido para a casa da Chloe. Ao ouvir que a garota tinha estado brincando assim todos os dias recentemente, Dale congelou, seus olhos se enchendo de lágrimas como se estivesse prestes a chorar. Ele estava triste porque agora a menina tinha amigos para brincar, e ele teria que compartilhar o carinho dela. Com o coração partido, Dale entrou no restaurante deixando Kenneth perplexo, sem entender o que estava acontecendo. Apenas Rita sabia que Dale não podia ter ciúmes de Chloe. Por outro lado, Latina estava aprendendo a costurar com Chloe. A mãe de Chloe até disse que graças a Latina, sua filha estava agora se esforçando mais e sendo mais séria. À noite, de volta para casa, Latina ajudou Kenneth e Rita a servir as mesas. Ao ver seu jeito fofo, Dale sentiu seu coração amolecer. Ele até provocou Kenneth dizendo que ele estava explorando a menina. Kenneth apenas riu, dizendo que estava pagando-a corretamente. Latina agora era uma funcionária oficial, só não trabalhava até tarde porque ainda era uma criança. Dale ficou chocado ao ouvir isso, surpreso porque nunca tinha visto a garota com muito dinheiro. Kenneth disse que Latina provavelmente estava economizando, o que o deixou ainda mais confuso, caindo em um estado de resmungo como uma alma perdida. Os clientes no restaurante que viram isso pensaram que ele estava prestes a desmaiar de fome. Neste momento, a Latina estava conversando com um cliente regular, o tio Jill. Ela mencionou o frio recente e ele respondeu que logo nevaria. Eles não faziam ideia de que dois homens estavam observando a Latina de longe, sequestradores que visavam especificamente crianças de diferentes raças para vender. Jill também sentiu algo incomum sobre esses dois clientes. Depois de se despedir, ele voltou para casa.
Latina foi procurar Kenneth para perguntar onde estava Dale, pois ela queria lhe dar um presente. Kenneth sabia disso, então a apressou para subir as escadas. No andar de cima, Dale estava abatido, se culpando por deixar a garota trabalhar sem seu conhecimento. Ele até se perguntou se não tinha comprado tudo o que ela queria, ou se ela não queria incomodá-lo. Enquanto murmurava para si mesmo, Latina entrou de repente, assustando-o. A menina nervosamente tirou um presente de aniversário que tinha preparado para ele, um presente que ela mesma fez, aprendendo com os amigos na escola. Dale aceitou, emocionado às lágrimas. Ele abraçou Latina com força, sufocando de emoção por ser a pessoa mais feliz do mundo. Depois, Dale levou a menina para o andar de baixo. Os dois estranhos de antes ficaram extremamente surpresos ao vê-lo se transformar de um comportamento sombrio para um novo pai cheio de alegria. Acontece que, porque ela queria comprar um presente para Dale, Latina pediu para trabalhar meio período. Kenneth disse que se ela estivesse disposta a trabalhar mais, ele a pagaria. Kenneth disse que estava tudo bem, porque as crianças aqui muitas vezes começavam a trabalhar cedo para aprender habilidades. Ele também disse que Latina poderia estudar para se tornar uma acadêmica, ou aprender a cozinhar diretamente no restaurante. Para Latina, ir à escola era divertido, mas ela pensava que seu tempo era mais longo do que o dos humanos, então ainda poderia aprender mais tarde. Agora ela queria se concentrar em aprender a cozinhar com Kenneth, pois esse era seu grande objetivo. Ao ouvir isso, Kenneth ficou muito feliz, determinado a ser um modelo para ela seguir. Enquanto isso, Dale, tendo recebido o presente feito à mão de sua amada filha, estava animadamente exibindo-o no restaurante. Latina acidentalmente avistou a primeira neve da temporada lá fora e correu ansiosamente para olhar. A partir daquele dia, ela se sentava à janela todos os dias esperando a neve cair. Vendo a garota tão fascinada, Dale sugeriu levá-la para brincar lá fora. Assim que a porta se abriu, Latina correu direto para o quintal se divertindo. Após brincar, embora ainda relutante, ela entrou obedientemente para tomar banho. Em contraste com a menina, Dale sempre achou a neve problemática e perigosa, nunca imaginando que alguém pudesse gostar dela assim. Antes de ir trabalhar, Dale novamente deu várias instruções a Latina, até a abraçou apertado e chorou por um tempo antes de conseguir sair. Inesperadamente, depois que ele saiu, os dois sequestradores em potencial de antes voltaram ao restaurante. Latina estava servindo água e conversando com Jill sobre a neve. Depois que Jill saiu, ela viu que ele tinha esquecido uma bolsa. Imediatamente, Latina correu atrás dele para devolvê-la. No caminho de volta para o restaurante, ela foi bloqueada por dois homens grandes. Reconhecendo-os como pessoas más, rapidamente se moveu para outra direção e fugiu. A estrada escorregadia a fez tropeçar. Latina pretendia usar magia para se defender, mas lembrou-se das instruções de Dale para usá-la apenas quando estivesse realmente ferida. Quando pensou que seria sequestrada, a voz de Jill ecoou. Ele o suspeitava há muito tempo, e agora vendo com seus próprios olhos, ele estava com raiva e queria dar uma lição nos sequestradores. Felizmente, naquele momento, a guarda da cidade apareceu e prendeu os dois homens. O tenente informou que recentemente o mercado negro estava traficando crianças de diferentes raças. Latina, uma rara garota da raça demônio, era um alvo ideal. Ele até sabia o nome dela, o que surpreendeu Latina. Aconteceu que este tenente era o pai de Sylvia, sua colega de classe. Ele disse que teria a chance de visitar o restaurante onde Latina morava para experimentá-lo. Depois de completar sua missão, Dale correu para casa como o vento, animado com o pensamento de que receberia o sorriso radiante de Latina, o que aumentaria sua força. No caminho, ele encontrou a menina caminhando com Jill. Dale correu freneticamente para questioná-las. Jill simplesmente ocultou gentilmente o que havia acabado de acontecer, dizendo que Latina estava apenas ajudando-o a trazer de volta alguns itens esquecidos. Naquele dia, vendo Dale sentado pensativamente, Rita se aproximou para perguntar o que havia de errado. Dale respondeu que seu casaco estava apertado. Embora ele o tenha consertado muitas vezes, agora estava inutilizável. Esses casacos foram trazidos de sua cidade natal e ele tinha um certo apego a eles. Naquele momento, Rita entregou a Dale uma carta enviada de sua cidade natal e depois saiu. Ele de repente percebeu que a tez de Rita hoje estava um tanto pálida, parecendo indisposta. Inesperadamente, assim que terminou esse pensamento, ela desmaiou no local. Após ser examinada, todos ficaram surpresos ao descobrir que Rita estava carregando uma pequena vida em seu útero. Kenneth parecia embaraçado. Aconteceu que ele já sabia disso antes, mas ainda estava procurando um momento adequado para contar a Dale, não esperando que fosse revelado assim. Assim que Rita recuperou a consciência, ela insistiu em voltar ao trabalho, apesar do conselho constante de Kenneth para descansar. Nesse momento, um pensamento passou pela cabeça de Dale. Ele pensou que, já que o casal estava prestes a ter um filho, ele deveria levar a Latina para morar em outro lugar. Mas antes que ele pudesse terminar suas palavras, tanto Kenneth quanto Rita objetaram simultaneamente. Eles disseram que ele poderia ir para onde quisesse, mas a Latina deveria ficar porque a garota já era uma funcionária oficial do restaurante. Ouvindo isso, Dale argumentou que, apesar disso, ele nunca havia visto Latina usar dinheiro. Kenneth sorriu.
Na verdade, Latina havia dito a ele que queria economizar dinheiro, então ele levou a garota ao templo para fazer um depósito. Kenneth até brincou que, a esse ritmo, Latina logo teria dinheiro suficiente para um dote. Só de pensar nisso, Deus saltou em protesto barulhento. Assim que ele estava chorando e fazendo birra, Latina voltou da escola, tornando a cena ainda mais tragicômica. Quando ela ouviu todos falarem sobre o bebê na barriga da Rita, Latina mostrou grande empolgação. Dale disse a Kenneth que planejava voltar para sua cidade natal para uma viagem. Naquela noite, Dale sentou-se para dar instruções a Latina. Inicialmente, ele havia planejado esperar até que a menina terminasse a escola antes de voltar, mas o casaco muito danificado o forçou a sair mais cedo. Além disso, ele também queria voltar antes que Rita desse à luz para evitar dar mais problemas a Kenneth. Dale perguntou se Latina queria ir com ele ou ficar. Os olhos da menina brilharam ao ouvir a menção de ir junto, pedindo alegre e insistentemente para ir junto. No dia seguinte, ela começou a arrumar suas coisas para se preparar para a viagem. Enquanto cozinhava com Kenneth, Latina expressou seu desejo de levar sua faca familiar. Kenneth explicou que era uma faca de cozinha, não adequada para viagens longas. Em vez disso, a garota deveria ter uma faca conveniente para entalhar madeira. Ele também disse que, se necessário, Dale poderia comprar uma na capital. Latina queria escolher uma faca que se ajustasse à sua mão, então Kenneth sugeriu levá-la à loja de ferreiro. No caminho, Latina mencionou que o pai de Rudy, seu colega de classe, também era ferreiro. Kenneth o conhecia vagamente, então aproveitou a oportunidade para levá-la até lá. A princípio, o pai de Rudy pensou que eles vieram comprar brinquedos, então seu rosto estava carrancudo. Mas quando Latina o cumprimentou educadamente e pediu uma faca adequada para ela, ele pensou que a menina estava apenas brincando e a ignorou. Kenneth teve que explicar claramente que a menina precisava de uma faca para cozinhar quando viajasse para longe, e só então ele os levou para dentro para escolher. Enquanto eles escolhiam, os três irmãos de Rudy faziam barulho do lado de fora. Rudy, que tinha acabado de terminar uma discussão, ficou surpreso quando seu pai ligou dizendo que um colega de classe tinha vindo e se virou para ver Latina sorrindo e cumprimentando-o. Ele e seus irmãos congelaram. Rudy rapidamente correu, dizendo que Latina não poderia usar as facas de sua casa. A garota ficou um pouco irritada, mas ainda assim respondeu que se acostumaria. Ao ouvir que Latina estava prestes a fazer uma longa viagem, Rudy ficou chocado, pensando que ela partiria para sempre. Visivelmente preocupado, Kenneth lembrou a Latina que ela deveria avisar seus amigos com antecedência. Se ela desaparecesse de repente, todos ficariam muito preocupados. Então, a garota se virou para dizer a Rudy que estava indo para casa com Dale e que voltaria antes do final do verão. Ouvindo isso, Rudy ficou aliviado, voltando ao seu comportamento frio de costume. Finalmente, Latina escolheu uma faca que gostou. O pai de Rudy não pretendia cobrar nenhum dinheiro, mas a menina insistiu em pagar com seu próprio dinheiro porque sempre havia recebido presentes 2 outros antes, e agora ela queria ter algo dela mesma. Ao ver a compreensão da menina, o dono concordou. Ele também ficou surpreso ao ver que a pequena mão de Latina não combinava completamente com o cabo da faca, então decidiu ajustá-lo para se encaixar. Rudy aproveitou a oportunidade para provocar a pequena garota e imediatamente levou um doloroso golpe na cabeça do pai. Na aula, Latina mostrou inocentemente sua próxima viagem para seus amigos. Dale aproveitou a oportunidade para ir ao mercado comprar mais alguns itens para que Latina pudesse se defender. Ele percebeu que, desde que tinha a menina, fazer compras para Latina tinha se tornado sua maior alegria. Durante esse tempo, ele encontrou acidentalmente Hellman, alguém de quem ele não gostava muito. Não querendo causar problemas, Dale aproveitou a oportunidade para pedir ajuda a ela para escolher alguns itens. Hellman entendeu errado, achando que ele a estava convidando para um encontro, deixando Dale tanto irritado quanto envergonhado. Mesmo assim, pensando em Latina, ele ainda tentou ser paciente. Hellman levou Dale a uma loja luxuosa de itens mágicos. Ele rapidamente escolheu uma roupa adequada para Latina, o que deixou Hellman desconfiado, pois era claramente uma roupa de criança. Dale gaguejou que estava comprando para outra pessoa. Vendo sua aparência desajeitada, Hellman apenas fingiu acreditar nele. Finalmente, Dale agradeceu felizmente e Hellman sorriu, dizendo que da próxima vez ela queria conhecer pessoalmente a pequena garota mágica que havia mudado Dale assim. Voltando para a pousada, Latina examinou animadamente seu novo item. Rita e Kenneth instruíram Dale a proteger a garota com muito cuidado. Despedindo-se de todos, Dale e Latina oficialmente partiram. No caminho, Latina notou que a direção parecia incomum. Dale explicou que queria aproveitar essa oportunidade para levá-la a visitar o túmulo de seu pai. Esta era a floresta onde eles se conheceram pela primeira vez, e também o caminho para sua cidade natal. Ouvindo isso, Latina ficou em silêncio por um momento e então gentilmente segurou a mão de Dale, agradecendo-lhe por visitar o túmulo de seu pai em seu nome muitas vezes. A menina expressou seu desejo de ver com seus próprios olhos, contar ao pai que estava vivendo feliz. Antes de entrar na floresta, Dale avisou que deviam ter cuidado com as feras mágicas. De fato, após apenas alguns passos, Latina sentiu o perigo e imediatamente puxou sua ferramenta mágica de defesa.
Dale também rapidamente detectou e matou várias feras. Ele não pôde deixar de se surpreender com a habilidade da menina de sentir o perigo. A Latina disse que desde pequena, sempre que ela encontrava perigo, só sabia fugir, mas seu pai havia dito que era um tipo de instinto protegido pelo destino. Logo depois disso, outro grupo de bestas mágicas apareceu. Dale particularmente odiava combate corpo a corpo com esse tipo, porque eles secretavam uma gosma extremamente nojenta. Surpreendentemente, Latina se manifestou, querendo ajudar. Ela recitou um feitiço, criando um escudo mágico ao redor de Dale. Ele ficou impressionado com o talento da garota para a idade dela, então avançou para a batalha. Latina recuou, cobrindo o nariz devido ao cheiro desagradável, fazendo Dale se preocupar momentaneamente se talvez no futuro ela o evitaria por causa do cheiro. Após a batalha, eles chegaram ao túmulo do pai de Latina. Depois de prestarem suas homenagens, Dale montou uma barraca para descansar durante a noite. Enquanto ele foi buscar lenha, Latina aproveitou a oportunidade para acender um fogo e cozinhar, aplicando o que Kenneth a ensinou. Quando Dale voltou, ele não pôde esconder seu sorriso de aprovação, fazendo com que Latina alegremente se oferecesse para assumir as tarefas de cozinha. Dale concordou imediatamente e, de fato, o prato da garota estava muito delicioso, lembrando-o dos dias em que costumava ir em aventuras com Kenneth. Ter alguém que sabia cozinhar junto era realmente valioso. Latina sentiu que ainda não era tão boa quanto Kenneth, então ficou ainda mais determinada a aprender. Naquela noite, os dois comeram e se aqueceram um ao lado do outro. Para Latina, estar ao lado de Dale era a maior felicidade e segurança. Ela disse silenciosamente ao seu falecido pai que estava vivendo extremamente feliz. Os dois continuaram sua jornada no dia seguinte. Dale estava preocupado que Latina se cansasse de caminhar, então ele a colocou nas costas do cavalo. A menina não se sentiu incomodada. De fato, ela gostava muito de acampar ao ar livre como no dia anterior. Especialmente enquanto Dale estava ao seu lado, Latina se sentia mais segura e confortável. Depois de viajar uma certa distância, Latina de repente apontou e exclamou ao ver uma grande ponte aparecer diante de seus olhos. Esta foi a primeira vez que a garota viu tal coisa. Dale percebeu naquele momento que o lugar de origem de Latina era a montanha do outro lado da floresta, localizada bem na fronteira do território do primeiro Senhor Demônio. Enquanto estava no cavalo, Latina insistiu em descer para andar sozinha porque queria olhar a nova paisagem ao seu redor. Dale sorriu em concordância, caminhando enquanto apontava que à frente deles estava a cidade de Rose, onde passariam a noite. Este era um ponto de parada familiar para aventureiros, bem diferente da atmosfera da cidade onde moravam. Dale até brincou que, com certeza, ao ver sua pequena vila, a garota ficaria ainda mais maravilhada. Naquela noite, após o jantar, os dois ficaram em uma pousada. Dale percebeu que Latina ainda estava ocupada escrevendo e desenhando e não tinha ido para a cama, então ele a lembrou. Aconteceu que ela estava registrando em seu próprio diário secreto. Quando Dale se aproximou curioso, a garota rapidamente abraçou o caderno com uma expressão corada, deixando-o ainda mais curioso sobre o que estava escrito sobre ele ali. Depois, porque estava com medo do lugar estranho, Latina pediu timidamente para dormir ao lado de Dale. Ele também aproveitou a oportunidade para ensinar-lhe um pequeno feitiço para mudar a gravidade e aproximar facilmente as duas camas, para que ambos adormecessem tranquilamente. No dia seguinte, Dale informou-a que eles estavam se aproximando da cidade portuária de Qualo. Ao ouvir sobre o porto, Latina imediatamente imaginou o mar e quis vê-lo com seus próprios olhos. Dale apontou para uma colina distante, dizendo que se subissem lá, veriam a cidade inteira. De fato, quando correram para o local, Latina ficou maravilhada ao ver uma metrópole movimentada se estendendo ao longo da costa. Ao entrar na cidade, Dale explicou que este lugar adora o deus azul, Azrak, o deus do comércio e dos mares. As esculturas ao redor eram para pedir sua proteção. Ao ouvir isso, Latina de repente perguntou se ela poderia enviar uma carta daqui de volta para Creus. Dale assentiu, e a garota ficou radiante porque isso significava que ela poderia escrever cartas para seus entes queridos em casa. Latina segurou a mão de Dale com força enquanto eles passeavam pelo mercado. O cheiro de peixe fresco a lembrou do primeiro encontro deles, quando ele lhe deu espetinhos de peixe grelhado para comer. À noite, Dale levou Latina a um restaurante chique. Ela vestiu seu vestido rosa e sua fita favorita, parecendo uma jovem adorável. Dale estava apenas preocupado que ela pudesse ser observada ou raptada por outros. Então ele a instruiu repetidamente a nunca soltar sua mão. A cena no restaurante encantou tanto Latina que ela não parava de pular. Ao ver esse comportamento, Dale comeu enquanto ria secretamente para si mesmo, apreciando que essa garota estava realmente tentando agir como uma jovem dama, e esse esforço a tornava ainda mais adorável aos seus olhos. Durante a refeição, Latina notou uma musicista da raça demoníaca se apresentando no palco. Ao ver que ela usava uma pulseira idêntica à sua, Latina perguntou a Dale sobre isso. Ele chamou um garçom para perguntar e combinou de encontrar aquela artista no dia seguinte.
Naquela noite, Latina estava ocupada escrevendo em seu diário, contando sobre o passeio ao mercado e pedindo a Dale para comprar alguns peixes secos para trazer de volta para que Kenneth pudesse ensiná-la a prepará-los. Ela lamentou que havia muitas coisas que queria escrever, a ponto de não saber por onde começar. No dia seguinte, Dale levou Latina ao ponto de encontro. O nome do artista era Glarus. Durante a conversa deles, Latina revelou acidentalmente que a pulseira que estava usando era dela e inadvertidamente mostrou seu chifre quebrado. Glarus ficou espantada. Dale estava em pânico e teve que explicar tudo rapidamente. Glarus também compartilhou que em sua terra natal, a pulseira era um presente sagrado de pai para filho ao nascer, gravada com o nome e desejos. Ela até tirou o chapéu, revelando seus chifres de demônio, e confidenciou que uma vez deixou sua terra natal, casou-se com um homem humano e se estabeleceu nesta cidade portuária. Graças a Glarus traduzindo as inscrições na pulseira, Latina descobriu que o verdadeiro nome de seu pai era Smaragd. Glarus também mencionou o reino do rei demônio Vasilius, seu lugar de origem. Tanto Dale quanto Latina ouviram com fascinação enquanto Glarus lhes contava sobre os diferentes Lordes Demônios, sobre os Lordes Demônios do desastre que espalham caos e horror à humanidade. A história continuou por tanto tempo que Glarus quase perdeu o horário de trabalho, então os três tiveram que se despedir. Antes de sair, Latina perguntou inocentemente sobre o marido e os filhos de Glarus. Ela abraçou a garota gentilmente, dizendo que demônios tinham dificuldade para conceber, especialmente com humanos, então ela não tinha filhos. Essas palavras deixaram Latina momentaneamente triste, mas o abraço caloroso de Glarus também foi um conforto. Saindo do restaurante, Latina caminhou silenciosamente ao lado de Dale. Sentindo a tristeza da garota, ele imediatamente a pegou. Latina balançou a cabeça, dizendo suavemente que não era mais uma criança, mas Dale apenas sorriu. Aos olhos dele, ela sempre seria a menina mais adorável. O caminho para a cidade natal de Dale ainda era longo. Como queriam evitar as montanhas íngremes e traiçoeiras, tiveram que fazer um desvio. No caminho, eles passaram por uma cerejeira em plena floração no clima de primavera. Latina correu animadamente e saltou sob o dossel de flores, e Dale também parou para deixá-la admirar. Antes de partir, ele pegou 2 sanduíches de peixe que havia preparado antes para eles comerem juntos. Naquele momento, um som veio de trás. Um homem com orelhas de animal apareceu. Esta pessoa era Joseph, parente de Dale. Dale trouxe os dois de volta para sua aldeia. Depois de tanto tempo sem visitar sua cidade natal, ele ficou surpreso ao ver que José tinha se tornado pai. Latina olhou curiosamente para o bebê, comentando que os olhos da criança se pareciam com os da mãe, enquanto o rosto parecia com o do pai, o que a deixou maravilhada. Não só isso, Latina também elogiou a esposa de Joseph por ser bonita, fazendo o tio se encher de orgulho. Dale também ficou surpreso ao ver que Latina conseguia até distinguir o gênero das pessoas bestas. Enquanto os dois conversavam, Latina desceu silenciosamente para a cozinha. A esposa de Joseph viu a menina e chamou-a para se juntar. Olhando para os ingredientes vegetais tirados da montanha, Latina não pôde deixar de se surpreender, pois perto da cidade de Creus não havia montanhas. Então ela também arregaçou as mangas para ajudar um pouco no preparo da refeição. Quando o cheiro de comida se espalhou pela casa, o pequeno lobo também acordou. A princípio, vendo Dale e Latina como estranhos, o bebê ficou um pouco assustado e aninhou-se contra o pai. O nome da criança era Maia. Embora ainda tímida, depois de ver como Latina era fofa, Maia rapidamente se tornou mais amigável. À noite, toda a família se reuniu para o jantar. Latina experimentou a carne cozida, achou deliciosa e perguntou à tia que tipo de carne era. A tia explicou que era carne de javali, que era abundante na floresta. Joseph também disse que na manhã seguinte toda a aldeia iria caçar, e se tudo corresse bem, ele guardaria uma porção para Dale e Latina levarem com eles. Esta era uma grande caça, como previu a sacerdotisa do deus Banifed. Assim que ouviu sobre a sacerdotisa, Latina ficou assustada e deixou cair a colher. Quando Dale a pressionou, ela apenas balançou a cabeça e disse que não era nada. Naquela noite, Dale sentiu que algo estava errado com a garota, mas não importava como ele perguntasse, Latina apenas respondia com breves "não é nada". Dale começou a pensar na sacerdotisa Banifed, que era a divindade que permitia aos humanos vislumbrar o futuro. Talvez a razão pela qual Latina foi expulsa de sua aldeia estivesse relacionada a essas profecias. Na manhã seguinte, Dale se despediu de Joseph para a caçada. Olhando para baixo, ele viu que Latina parecia abatida. Até mesmo um pequeno som a fazia pular, seu rosto claramente mostrando preocupação. Ao ver isso, Maia veio brincar com ela, então perguntou se ela estava com dor e de repente começou a chorar. Dale ficou confuso, mas a formiga explicou que as crianças costumam ser sensíveis às emoções dos outros. Ela aconselhou gentilmente que, se Latina estivesse triste ou sofrendo, deveria chorar, porque as crianças devem buscar apoio dos adultos. Ao ouvir isso, os olhos de Latina se encheram de lágrimas e ela começou a chorar, abraçando Dale fortemente. Depois daquele momento de choro, a menina se sentiu muito mais leve. No final da tarde, o grupo de caça retornou, trazendo 2 javalis gigantes.
Dale olhou para eles e pensou que eram bestas mágicas, porque normalmente os javalis não eram tão grandes. Ele e Latina saíram para tomar um pouco de ar fresco. Lá, a menina confidenciou timidamente que estava com muito medo porque não era boa, então foi expulsa da aldeia. Apesar de sua família dizer que ela não era má, porque seu pai morreu enquanto a protegia, Latina sempre se culpava. Dale queria perguntar especificamente sobre aquela profecia, e acabou descobrindo que Latina só tinha ouvido rumores dos aldeões, não diretamente. Ele inclinou a cabeça perto dela, consolando-a que os humanos acham muito difícil entender as profecias dos deuses. Então eles não podiam julgar com base nisso. O que a família dela disse era verdade. Latina não era má de jeito nenhum. Ele também tinha previsto algumas coisas, embora não da sacerdotisa, mas entendia mais do que a garota. Dito isso, Dale abraçou Latina, tranquilizando-a com um abraço caloroso e apertado. Naquele momento, Maya veio correndo para convidá-los a brincar, fazendo Dale sentir seu coração amolecer enquanto assistia as duas crianças se divertirem. No entanto, no dia seguinte, Dale e Latina tiveram que continuar sua jornada. Maya desabou em lágrimas, incapaz de suportar a separação de sua jovem amiga. A garotinha ficou tão brava que chegou a bater no próprio pai. Depois de se despedirem, Dale e Latina foram embora, deixando para trás os gritos desesperados de Maya. No caminho, foram repentinamente emboscados por trás. Felizmente, eles escaparam por um túnel e estavam temporariamente seguros. Mas ao emergirem, Dale encontrou imediatamente sua avó. Acontece que a tentativa de assassinato era apenas uma pegadinha da família para tornar sua viagem de volta para casa mais dramática. Seus pais também estavam envolvidos, deixando Dale furioso. Quando viram Dale trazendo uma menina, toda a família ficou surpresa. A princípio, pensaram que ele tinha trazido uma namorada para casa. Inesperadamente, era uma criança. Mas assim que viram Latina sendo obediente e adorável, a mãe de Dale gostou dela imediatamente. Quanto a Dale, ele ainda estava irritado com as provocações excessivas. No caminho para casa, ele explicou a Latina que Titro não era o nome oficial da vila, mas como as pessoas a chamavam. Os moradores daqui geralmente usavam nomes parecidos, e quase ninguém tinha sobrenomes. Quanto a Dale, a palavra Rick em seu nome vinha da língua tribal, significando um guerreiro de fora. Ele falou apontando para a casa à frente, onde ele e o chefe da aldeia moravam juntos. Assim que entraram pela porta, a avó de Dale o repreendeu por ser um neto estúpido, enquanto ele respondia calmamente chamando-a de velha. Ao ver Latina, ela perguntou quem era. A menina se curvou educadamente em saudação, o que surpreendeu muito a avó, porque era a primeira vez que o neto trazia alguém para casa. Ela ainda elogiou, dizendo que, comparada a Dale, a menina era muito mais obediente e fofa. Latina estava tímida, mas ainda assim defendeu, dizendo que Dale a ajudou muito e não era estúpido como a avó havia dito. Ela até colocou as mãos nos quadris e repreendeu a avó por falar mal de seu neto. Depois se virou para lembrar Dale de não aprender esse mau hábito. Vendo a raiva da garota, Dale achou-a ainda mais fofa do que o normal. Impressionada, a avó deu um doce de presente à Latina. Depois, enquanto abria o pacote, Latina se perguntou por que a família de Dale muitas vezes brigava entre si quando não o odiavam. Dale riu e disse que era apenas a maneira deles verificarem se ele podia se proteger. A última vez que voltou para casa foi durante um período terrível antes de conhecer Latina, o que preocupou toda a família. Mas agora, graças à garota, ele estava feliz novamente. Quando a família se sentou para conversar, Dale contou a todos sobre Latina. Seu pai parecia querer conversar em particular, e Latina foi perspicaz o suficiente para pedir permissão para ir ao seu quarto para não os perturbar. Mas Dale imediatamente a impediu, dizendo que ela não era um incômodo. Mais tarde, a menina perguntou educadamente ao pai de Dale como ela deveria chamá-lo. O homem gentil disse que ela poderia chamá-lo de pai. Antes que pudessem aproveitar esse momento por muito tempo, se espalhou a notícia de que Dale estava prestes a se casar, fazendo o rosto de Latina ficar pálido. Ela ficou atordoada até ouvir claramente que era seu irmão que ia se casar, e só então respirou aliviada. O irmão mais novo acabara de chegar em casa e ficou surpreso ao ver a garota obediente se curvando em cumprimento. Ele até brincou com seu irmão mais velho, dizendo que não podia acreditar que Dale conseguiu criar uma criança tão bem comportada. Dale brincou de volta, dizendo que ele vestiria Latina lindamente para o casamento do irmão dele, deixando a moça tanto envergonhada quanto aliviada por não ser Dale quem estava se casando. Naquela noite, enquanto todos estavam conversando, Latina começou a sentir sono. A mãe de Dale disse que havia preparado um quarto ao lado do dele, então a moça deu boa noite a todos e se retirou cedo. Após a saída de Latina, toda a família ainda estava meio acreditando, meio duvidando se esta garota realmente era querida por Dale. Dale ouviu isso e franziu a testa sem saber como argumentar. Tarde da noite, Dale passou pelo quarto dela para ver como Latina estava. Ao ver que a menina dormia profundamente, ele pretendia voltar para o seu quarto, mas no meio da noite ele ouviu choro. Correndo, ele descobriu Latina encolhida em um canto, com medo de se deitar na cama.
Aconteceu que quando ela acordou e não viu Dale, ficou apavorada, não querendo ficar sozinha como antes. Dale a abraçou de forma tranquilizadora e os dois adormeceram. Na manhã seguinte, a mãe de Dale abriu a porta para acordar o filho, mas encontrou ele e Latina dormindo abraçados. Os pais imediatamente entenderam errado, pensaram em várias coisas e então riram provocativamente. Latina ouviu isso e entrou em pânico, culpando-se, mas vendo como a menina era obediente, os avós ficaram ainda mais afeiçoados a ela. Dale estava furioso, esforçando-se para explicar, mas quanto mais ele falava, mais seus pais o provocavam, a ponto de, logo pela manhã, ele já estar exausto de raiva. A única coisa era que, olhando para o rosto de Latina, ele encontrava forças para suportar tudo isso. Após retornar à cidade natal de Dale, Latina imediatamente escreveu uma carta para todos na escola. Na carta, ela contou feliz que a cidade natal de Dale era realmente linda, o que ela achou extremamente agradável. Embora este lugar não tivesse grandes escolas como onde eles viviam, a Latina aprendeu com o padre, que ensinou muito ao Dale. Tinha também a sobrinha dele, que guiou a Latina na preparação de bolos doces. A família do Dale, desde sua avó até seus pais e irmão mais novo, adorava e tratava ela bem. Especialmente, o irmão mais novo de Dale estava prestes a realizar sua cerimônia de casamento, fazendo com que Latina ansiasse pelo dia em que pudesse vestir um belo vestido para comparecer. Na carta, ela também enviou mensagens para a tia Rita e o tio Kenneth para lembrar de cuidar da saúde, olhar o bebê e compartilhar as novidades com todos em seu nome. Um dia, Latina foi convidada para a cozinha com a mãe de Dale para aprender a cozinhar seu prato favorito. Ela ensinou enquanto ria, dizendo que os homens aqui eram realmente muito simples. Apenas alimente-os bem, e eles ouvirão. Durante a conversa, ela de repente perguntou a idade de Latina. Quando ouviu a garota dizer que tinha quase 10 anos, apenas sorriu de maneira significativa, deixando Latina confusa. Pouco tempo depois, a avó veio chamar Latina para um lugar especializado em cuidar e treinar cães de caça. Latina estava muito animada porque adorava animais. Primeiro, a avó disse que a matilha de cães só ouvia os membros da família, mas então a irmã Sabine também deixou a menina segurar um filhote e mostrou a ela como acariciar e cuidar dele. Latina rapidamente se conectou com a matilha de cachorros, especialmente com o cão Alpha, que raramente permitia que alguém se aproximasse. Enquanto isso, Dale estava caçando com um grupo de amigos. As pessoas perceberam que suas habilidades ainda estavam afiadas como sempre, então sugeriram que ele ficasse em sua cidade natal para se tornar o líder. Mas Dale disse que a pessoa digna dessa posição era seu irmão mais novo, enquanto ele próprio tinha que continuar lutando fora para proteger a vila. À noite, quando voltou para casa, Dale ficou um pouco com ciúmes de sua avó por conquistar rapidamente a afeição de Latina. No entanto, quando sua mãe anunciou que a refeição de hoje foi preparada pela própria Latina, ele imediatamente ficou feliz e comeu com prazer. Até mesmo a Latina ficou surpresa ao saber que o tipo de carne no prato era de um pássaro da floresta capturado pelo grupo de Dale. Durante a refeição, o irmão mais novo elogiava continuamente Dale, fazendo-o lembrar de velhas histórias e sentir-se um pouco culpado. Na verdade, tornar-se o líder foi o desejo da aldeia e a própria aspiração de Dale. Mas, após negociações com o Duque, isso não pôde se tornar realidade. Agora, a aldeia tinha apoio real, tornando-se famosa em todos os lugares. O pai de Dale percebeu que seu filho estava melhor do que antes e adivinhou que era tudo graças a Latina. A garota o ajudou a mudar. Naquela noite, Dale entrou no quarto e encontrou Latina escrevendo em seu diário. A garota confidenciou que durante momentos felizes, ela os registrava para que, se um dia Dale ou todos os outros a odiassem, ela ainda teria lembranças para relembrar. Ela também disse a ele que, se no futuro, quando crescesse e se perdesse, queria que Dale fosse quem a lembrasse de que estava errada. Tanto a avó quanto a irmã Sabine ficaram surpresas que Latina rapidamente conquistou o afeto dos cães de caça, até sendo amada pelo cão Alpha. A avó disse que no dia seguinte a levaria a um lugar ainda mais interessante, mas instruiu que ela mantivesse segredo, nem mesmo contando para Dale. No dia seguinte, a avó levou Latina a uma floresta remota para conhecer seu amigo. Dale ouviu de sua mãe que ultimamente Latina estava saindo para brincar e imediatamente adivinhou que era coisa da sua avó. Ele decidiu segui-la secretamente. Como esperado, Latina trouxe um pouco de carne seca como isca e foi recebida por um lobo branco com listras pretas que saiu correndo alegremente. Ela o alimentou feliz, mas Dale apareceu de repente, repreendendo-a por alimentar animais selvagens, pois isso faria com que desenvolvessem hábitos perigosos. Latina reconheceu seu erro, mas surpreendentemente o lobo falou, ficando bravo quando Dale o chamou de animal selvagem. Neste momento, Dale percebeu que era uma besta fantasma, uma espécie mais inteligente e poderosa do que as bestas mágicas. Ele imediatamente sacou sua espada para se defender, mas o lobo só se acalmou quando ouviu a tranquilização de Latina. Ela admitiu que havia escondido de Dale o fato de que vinha aqui com frequência. O lobo disse que Dale era uma má pessoa. Latina o defendeu, dizendo que ele estava apenas preocupado com ela.
O que mais impressionou Dale foi que perto da aldeia existia um bando inteiro de feras fantasmas, uma espécie muito raramente disposta a viver perto de humanos. Eles revelaram que um dia tiveram um pacto com os ancestrais da aldeia, um acordo que duraria até que um lado o quebrasse. Dale ficou surpreso ao perceber que sua aldeia tinha vizinhos que eram um poderoso bando de feras fantasmas. Além disso, Latina os fez confiar e se tornarem amigos dela, algo que Dale nunca pensou ser possível. Naquela noite foi realizada a cerimônia de casamento do irmão mais novo de Dale. Latina usava um vestido tradicional preparado pela avó que todos admiraram. Muitas pessoas brincaram que a beleza da garota poderia ofuscar até mesmo a da noiva. No entanto, Dale desenvolveu um pensamento negativo. Um dia, quando Latina crescesse, se alguém ousasse vir e levá-la, ele definitivamente lidaria com essa pessoa antes de permitir que se casasse com ela. Esse pensamento o deixou com os olhos marejados, fazendo seu pai entender mal, pensando que seu filho estava emocionado porque seu irmão mais novo estava se casando. Depois de parabenizar a noiva e o noivo, Latina foi procurar Dale. A vovó Crua disse que ele tinha saído e lembrou-a de se vestir bem. Ao encontrá-lo lá fora, Latina ficou preocupada porque ele parecia pensativo. Dale a tranquilizou, dizendo que aceitar o título de Rec para proteger a aldeia do exterior era certo. Apenas lamentável que ele não pudesse ficar com todos. Ele admitiu que anteriormente tinha duvidado se poderia realmente proteger alguém, mas desde que conheceu Latina, ele encontrou a razão. Ele acariciou a cabeça dela e expressou que estava feliz por ter Latina ao seu lado. Latina ficou emocionada e abraçou Dale. No entanto, logo depois disso, Dale ficou extremamente bêbado na festa de casamento, fazendo declarações arrastadas de que nunca deixaria ninguém levar Latina embora, enquanto era fisicamente afetuoso de uma maneira que deixou todos desconfortáveis. Até a avó brincou que se algum dia Latina se sentisse desconfortável, ela deveria contar para ela, e ela encontraria alguém forte o suficiente para lidar com Dale. Ao ouvir isso, ele finalmente sentiu um medo genuíno. Latina estava na sala brincando com a avó, contando casualmente sobre a cidade onde ela e Dale estavam hospedados. Ela também mencionou que Rita estava grávida. Ao ouvir isso, a avó disse que deveriam preparar um amuleto de boa sorte para o casal. Latina era ingênua e curiosa, sem saber o que era um amuleto, então Dale teve que explicar para ela mais tarde. Quando soube que os dois em breve deixariam este lugar, Latina sentiu-se um pouco relutante. Embora sentisse falta de todos em casa, depois de 2 meses vivendo aqui, a separação não era fácil, então ela expressou seu desejo de fazer um amuleto da sorte para Rita. Dale só precisava ouvir isso para adivinhar que era ideia de sua avó. Embora não estivesse muito interessado, ao ver a sinceridade de Latina, ele ainda concordou. Ele selecionou algumas cordas para levar para as orações, enquanto Latina cuidaria da decoração. Enquanto trabalhava, Dale contou a ela que desde criança eles tinham que ajudar os adultos a fazer esse tipo de amuleto. Ao olhar para o céu, Latina suspirou de repente, lamentando que teriam que partir em breve, fazendo Dale olhar para cima também. No dia seguinte, ela foi até os lobos voadores para se despedir. O lobo alfa estava preocupado com a segurança deles porque os humanos não podiam voar, então ele generosamente deu a Dale um monte de pelos. Pelos de lobo voador continham magia completa, suficiente para manter outras criaturas inteligentes afastadas. Dale ficou muito grato por essa ajuda. Depois, Latina foi agradecer ao padre e à sua filha. Ela gostava muito da irmã porque ela lhe ensinou muitas coisas e até lhe deu mais doces para levar. Quando as duas saíram, o padre elogiou Latina por ser brilhante, enquanto também notou que Dale havia amadurecido muito depois da viagem. Ele também disse que a decisão de Dale de trazer uma criança da raça demônio para o mundo foi a escolha certa. Latina então trouxe os bolos de volta para compartilhar com a avó. Em troca, a avó decidiu dar a ela uma lembrança, que era conceder-lhe um nome, algo que geralmente apenas adultos recebiam. A avó instruiu Latina a manter esse nome até crescer e depois perguntar a Dale sobre seu significado. Ouvir a garota dizer que Dale era a pessoa mais maravilhosa, que foi graças a ele que ela pôde conhecer a avó, fez tanto Dale quanto a avó rirem. A avó também anunciou animadamente que daria uma festa de despedida para os dois. Na manhã seguinte, quando chegou a hora de partir, Latina correu para abraçar a avó apertadamente, agradecendo pelo laço que ela havia dado. Antes de partir, a avó revelou que o casaco resistente a monstros do passado estava recheado com pelo de lobo voador, e o pelo que Latina ajudou a coletar tornou toda a aldeia mais próspera. A fita feita especialmente para Latina também foi feita com os melhores fios de pelo. Dale só pôde suspirar, pensando que, se fosse vendido, certamente valeria uma fortuna. Na volta, os dois visitaram a casa de José. Assim que a porta abriu, a pequena Maia saiu correndo, chamando o nome de Latina com alegria. Mas em vez de abraçar sua irmã imediatamente, a menina pousou bem na barriga de Dale, quase fazendo-o desmaiar. Antes que ele pudesse se recuperar, Dale levou outro chute devastador do menino de 4 anos, permitindo que Maia se jogasse livremente nos braços de Latina. A cena fez o padre Joseph sentar-se desanimado porque sua filha o havia abandonado.
A tia voltando do mercado também ficou surpresa ao ver Maya agarrada à Latina. Toda a família percebeu que a criança estava muito mimada, o que a fez desenvolver uma natureza possessiva. Naquela noite, Joseph e Dale discutiram como separar Maya de Latina usando o bolo de frutas que ela gostava. Como esperado, depois de comer o suficiente, a garota caiu em um sono profundo. Os dois pais aproveitaram para separar as duas gentilmente. Tarde da noite, Dale disse à Latina que eles sairiam cedo na manhã seguinte porque o tempo estava instável e precisavam atravessar a floresta cedo. Em seu coração, ele também estava aliviado porque, apesar das tentativas de Maya de afastá-los, Latina ainda pertencia a ele. No entanto, pela manhã ao levantar o cobertor, Maya já havia se enfiado para abraçar Latina apertado. O plano falhou e eles tiveram que aceitar a cena da garotinha chorando quando saíram. Saindo da casa do Joseph, Dale e Latina continuaram sua jornada, dessa vez parando em uma pousada. Ao contrário de antes, quando faziam principalmente turismo, dessa vez eles descansaram principalmente. Latina também queria comprar lembranças para Chloe, Sylvia e Rita. Dale a mimou, levando-a ao mercado para passear, comprando presentes e alguns lanches. Enquanto comiam sorvete, eles encontraram a princesa Rosa, que era a filha do senhor local, assim como uma sacerdotisa de alto escalão na igreja. Latina lembrou-se do que sua professora lhe ensinou, que aqueles que possuem magia forte geralmente têm cabelo e olhos de cor clara. Na cidade natal dela, havia muitas pessoas assim, mas ela mesma não, porque sua magia era fraca, então ela ainda herdou a cor do cabelo do pai. Depois de ouvir isso, Dale apenas sorriu e contou-lhe mais sobre a princesa Rosa. Finalmente, após uma longa jornada, eles voltaram para casa. Latina correu imediatamente para cumprimentar Rita enquanto Dale foi pela porta dos fundos. Vendo Dale chegar primeiro, Kenneth o repreendeu por ser rude porque ele estragou a animação da Latina. Naquela noite, o restaurante estava muito mais animado porque todos ouviram a notícia de que Latina havia retornado. Todos estavam muito felizes, vendo a garota como uma pequena alma indispensável para o restaurante. Rita percebeu que logo depois desta viagem, Latina havia amadurecido muito mais do que antes. Após a longa viagem, Latina voltou para a escola. De longe, assim que Chloe viu sua querida amiga, correu para abraçá-la com força, seu rosto radiante de alegria. Durante todo o tempo que Latina esteve ausente, Chloe sentiu tanta falta dela que sempre carregava um colar especial com ela. No colar estava pendurado o fragmento de chifre quebrado de Latina, uma lembrança que Chloe considerava um tesouro. Naquele dia, ao encontrar acidentalmente o fragmento de chifre, Chloe não sabia o que fazer até encontrar Rudy. O garoto se ofereceu para ajudar Chloe, e juntos transformaram o fragmento de chifre em um pequeno colar, adicionando algumas pedras preciosas para preservá-lo. Desde então, Chloe olhava para isso todos os dias, constantemente se perguntando quando Latina voltaria. Ao entrar na sala de aula, Sylvia também correu imediatamente, cumprimentando Latina com entusiasmo. Seus olhos brilhavam, ansiosa para ouvir a história da longa jornada. Latina sorriu travessa, parecendo muito ansiosa para compartilhar com suas amigas o que havia experimentado. No entanto, no caminho de volta, uma sensação ominosa tomou conta de Latina de repente. Dale também notou algo incomum. Havia cheiro de bandidos no ar. Claramente, inimigos estavam à espreita em algum lugar. Com um olhar rápido, ele imediatamente adivinhou que eles não estavam mirando nele, mas o verdadeiro alvo era o vagão de carga atrás. Dale suspirou suavemente. Com a experiência de um aventureiro, ele sabia bem que evitar era uma opção, mas ignorar não estava certo. E assim, sem hesitação, ele proativamente avançou, cantando um feitiço para assustar os bandidos. Com apenas uma magia simples, o chão se abriu, criando um buraco grande o suficiente para engolir todo o grupo, fazendo-os fugir em pânico. Assim que resolveu a situação, Dale se virou para encontrar Latina já esperando. A garota arregalou os olhos, sua voz cheia de admiração ao perguntar sobre o incidente, fazendo com que Dale, que estava acostumado a lutar, de repente se sentisse eufórico, tão contente como se tivesse acabado de conquistar uma grande vitória. Quando Latina contou a história, Sylvia ficou extremamente animada, exigindo persistentemente mais detalhes. Naquele momento, Latina tirou Super Extra consulta os presentes que havia preparado para suas amigas. Eram caixinhas bonitas de várias cores, e ela também comprou uma exatamente igual para si mesma para compartilhar a alegria. O grupo de Rudy também tinha acabado de entrar na sala de aula. Ao ver a Latina, todos ficaram encantados, mas o rosto de Rudy ficou vermelho, de repente ficando incomumente atrapalhado. Ele originalmente queria vir perguntar como ela estava, mas justo então o professor entrou na sala de aula. Rudy teve que engolir suas palavras com relutância, voltando para o seu assento, seu coração ainda cheio de emoção. Naquela noite no restaurante, Dale contou entusiasticamente o encontro com os bandidos para Kenneth e Rita. Ele não estava particularmente interessado em caçar os bandidos, já que seu trabalho principal não era ser policial. Mas enquanto Latina o elogiasse, tratando-o como um herói, Dale sentia que todos os esforços valiam a pena. Para ele, a alegria das meninas era mais importante do que qualquer outra coisa.
Rita então mencionou o amuleto que Dale havia dado. Acontece que era um amuleto de uma divindade da fertilidade, um tipo que poderia ajudar as mães a darem à luz com segurança e os bebês nascerem saudáveis. Kenneth já sabia disso, mas ele queria confirmar se Dale os havia feito ele mesmo. Ao ouvir isso, Dale virou o rosto embaraçado, explicando que era tudo porque Latina queria dar um presente para Rita. Então ele ajudou. Rita acreditava firmemente que com aquele amuleto, o bebê prestes a nascer estaria protegido. A história não terminou aí. Dale virou-se para provocar Kenneth, perguntando se quando o bebê nascesse, ele falaria a língua de bebê. Imediatamente, o rosto de Kenneth ficou vermelho, envergonhado e sem saber como responder. Dale lembrou cenas semelhantes de pais em sua cidade natal e comentou que criar filhos era uma tarefa extremamente árdua. Rita riu do comportamento maduro de Dale, enquanto Kenneth estava meio surpreso, meio confuso, sem saber o que havia de errado com ele hoje. Durante o recreio do dia seguinte, o grupo de amigas de Latina se reuniu no pátio, comendo e conversando. De repente, Latina se virou para perguntar diretamente a Rudy porque ele tinha o fragmento quebrado de seu chifre. A pergunta inesperada confundiu Rudy, enquanto Latina estava chateada, culpando-o por ser malvado ao manter isso em segredo. Diante da acusação, Rudy ficou ainda mais atrapalhado, com o rosto vermelho como uma beterraba, sem saber o que dizer. Chloe, ao seu lado, só podia balançar a cabeça em derrota diante do raciocínio embaraçado do amigo. Sylvia perguntou curiosamente como a Latina sabia que era o fragmento do chifre dela. Latina respondeu calmamente que podia ver o traço mágico deixado para trás, então era fácil de reconhecer. Quando todos disseram que não podiam ver nada, Latina de repente lembrou do que Dale havia dito, que seus olhos eram um pouco diferentes das pessoas comuns. Finalmente, a garota ainda persistentemente perguntou a Rudy por que ele o guardou. Encurralado, Rudy inventou uma razão dizendo que como o fragmento de chifre era raro, ele o achava interessante. Mas ninguém acreditou nele, exceto a inocente Latina, que acreditou de todo o coração. Quando ela agradeceu sinceramente a Rudy e Chloe por guardarem a lembrança, ele ficou ainda mais envergonhado, a ponto de ficar vermelho como um tomate. Depois da escola, Latina, Chloe e Sylvia estavam a caminho de casa. De repente, um gato passando fez Latina exclamar animadamente. Ela sempre amou gatos, mas nenhum deles queria ser amigo dela. Ao ouvir isso, Sylvia imediatamente compartilhou que recentemente tinha visto um grupo inteiro de gatos se reunindo. Só de ouvir isso, os olhos de Latina brilharam intensamente. Durante toda a jornada, ela continuava sonhando em brincar com o grupo de gatos e até desenhou uma imagem dela mesma brincando com aqueles adoráveis gatos quando chegou em casa. No entanto, esse pensamento também deixou Latina momentaneamente triste. Como ela não tinha permissão para sair à noite, ela não podia encontrar o grupo dos gatos. Latina ficou tão triste que, quando serviu comida aos clientes no restaurante, todos perceberam. Ao ver a garota em silêncio, o grupo de clientes começou a adivinhar descontroladamente, desde questões de romance até problemas secretos, a ponto de quase brigarem entre si. Dale observava sentindo-se tanto preocupado quanto divertido, pois só ele sabia claramente que Latina estava simplesmente triste porque queria ver gatos. Quando ela expressou esse desejo, todos congelaram, sem saber se choravam ou riam. Dale teve que se esforçar ao máximo para não cair na risada enquanto se deliciava com a adorabilidade de sua filhinha. Assim que Dale estava prestes a prometer levá-la para ver gatos, o tio Jill rapidamente interveio, dizendo que não havia necessidade de esperar até a noite. Ao lado de sua casa, um amigo criava um grupo inteiro de gatos. Ao ouvir isso, Latina correu imediatamente até ele, implorando para ser levada para ver. Jill concordou com a cabeça, prometendo ir para casa e perguntar ao amigo dele. Dale rangeu os dentes com ciúmes a ponto de explodir, porque ele tinha perdido a oportunidade de marcar pontos. Ao ouvir o nome daquele vizinho, Dale de repente achou familiar. Ele vagamente se lembrou de ter encontrado esse velho no funeral de seu irmão. No dia seguinte, Dale levou Latina à casa daquela pessoa. Assim que entraram, a visão de todo o grupo de gatos correndo para fora fez Latina exclamar de alegria, correndo feliz para brincar. O dono apareceu. Quando soube que Dale era sobrinho de um conhecido, franziu ligeiramente a testa. Dale rapidamente abaixou a cabeça, pedindo desculpas pelos problemas que sua avó havia causado. A conversa continuou com velhas lembranças. O homem recordou que o avô de Dale era um homem que era talentoso e bonito, habilidoso tanto na magia quanto na esgrima, totalmente capaz de escolher qualquer mulher, mas no final escolheu sua avó. Dale ouviu constrangido, sem entender o motivo. Durante a conversa, Dale notou o cachimbo do homem, que parecia muito semelhante ao que sua avó usava, apenas diferente no padrão. Latina lembrou que a avó havia dito que aquele cachimbo foi feito pelo avô como presente. O homem não se surpreendeu porque com os talentos do avô de Dale, ele poderia fazer qualquer coisa. Logo, ele trouxe uma roupa tradicional de sua cidade natal, o tipo de vestimenta que as crianças costumam usar em cerimônias que rezam pelo crescimento saudável. Dale franziu a testa ao ver aquilo, pensando que a cor não combinava com Latina, já que a garota ficava melhor com cores vivas. Os dois então discutiram até que Latina gentilmente os lembrou que não havia necessidade de gastar dinheiro com roupas caras para ela.
Dale prontamente respondeu que comprar coisas para ela nunca seria um desperdício. Tendo dito isso, ele não se importava mais em conversar com os adultos e mergulhou para brincar com a Latina e os gatos. Finalmente, Dale também deixou Latina experimentar aquela roupa. A cena era tão adorável que ele não resistiu e a levantou, girando-a, apesar dos gritos do velho, com medo de que a roupa fosse danificada. Aos olhos de Dale, nada era mais importante do que a felicidade de Latina. Ao ver essa cena, o tio teve a ideia de que este reino também deveria organizar cerimônias semelhantes. Embora Dale não tivesse certeza, o homem adivinhou que com a influência de Dale, em cerca de 10 anos, isso se tornaria realidade. Tendo dito isso, ele sorriu maliciosamente, fazendo Dale estremecer instintivamente, sendo lembrado do sorriso de sua avó. Quando retornaram ao restaurante, todos se maravilharam com a nova roupa de Latina. Todos competiram para elogiá-la. Embora Rita e Kenneth achassem o preço um pouco caro, quando comparado à fofura da garota, nada poderia ser considerado caro demais. Quando Rita de repente pensou que no futuro, quando ela crescesse, a garota seria ainda mais bonita. Essa afirmação deixou Dale momentaneamente em silêncio. Ele de repente pensou sobre o futuro. Naquela época, como seria seu relacionamento com Latina? Na cidade natal de Dale, o filhote de lobo rolava de um lado para o outro sem entusiasmo, sentindo falta de Latina para brincar todos os dias. O lobo alfa apenas suspirou, admitindo que o cheiro da garota era realmente agradável. Ao ouvir isso, o filhote de lobo implorou para sair e encontrar Latina, mas ainda era muito jovem e não era forte o suficiente para enfrentar o vasto mundo. Ao ser recusado, o filhote de lobo permaneceu teimoso a ponto de ser derrubado algumas vezes por seu pai. Tanto com dor quanto chateado, teve a ideia de contar à sua mãe, fazendo com que o pai o repreendesse completamente. Latina começou a perceber que a barriga de Rita estava crescendo, e a menina curiosa se aproximou e foi autorizada a tocá-la. Quando sentiu o bebê se mexendo lá dentro, os olhos de Latina se arregalaram de surpresa, sentindo tanto alegria quanto preocupação. Ela imediatamente perguntou se uma barriga tão grande era pesada e se doía. Em seu coração, a menina teve a ideia de usar um pouco de magia para ajudar a aliviar o desconforto de Rita. Mas Rita apenas sorriu e fez um gesto de desdém. Para Rita, a gravidez era uma questão importante para uma mulher, algo que não poderia ser substituído por ninguém. Latina, hesitante, tirou o laço de cabelo e o entregou a ela. Era um amuleto da sorte que a menina tinha sido instruída a levar em cada jornada. Mas Rita lembrou gentilmente que ela já tinha o amuleto mais precioso, que era o presente de Latina. Apesar de dizer isso, Rita ainda habilmente amarrou o cabelo da menina, conversando suavemente enquanto fazia isso. Nesse momento, Latina casualmente mencionou que tinha um amigo especial. Ao ouvir isso, Dale imediatamente ficou pensativo. O amigo a que a garota se referiu era o bando de bestas fantasmas que viviam perto de sua aldeia que eles tinham visitado. Dale sabia bem que se algum aventureiro fosse tolo o suficiente para atacá-los por recompensa, o resultado seria certamente desastroso, talvez nem deixando ossos para enterrar. Ele havia enfrentado o Alpha e entendido sua formidabilidade. No entanto, estranhamente, aquela fera mostrou grande afinidade por Latina. Kenneth sentiu um arrepio na espinha quando Dale contou isso. De alguma forma, Hellman apareceu sem que ninguém notasse. Ela se aproximou casualmente e brincou com a fita no cabelo de Latina, assustando a garota. Hellman tinha acabado de chegar e já fez algumas piadas, fazendo com que o rosto de Dale ficasse vermelho. Kenneth viu isso e apenas suspirou. Aos olhos dele, Hellman não havia mudado nada desde que era novato. Quando ela disse meio brincando que ele nunca prestou atenção nela, Kenneth respondeu seriamente que só se casaria com alguém que realmente amasse. Enquanto isso, Latina corou de ciúmes e rapidamente correu para abraçar Dale com força, para afirmar sua reivindicação. Ela temia que ele tivesse que fazer uma missão com Hellman. Dale teve que suavizar sua voz para confortá-la, prometendo que não a deixaria sozinha. No entanto, ele não ousou abraçá-la de volta porque Hellman ainda estava ali. Hellman riu de forma provocativa, e então se desculpou para sair. Depois, Latina perguntou calmamente se Dale estaria cooperando com ela. Ele teve que explicar honestamente que, apesar de sua atitude um tanto desagradável, Hellman ainda era um mago talentoso. Eles eram apenas colegas. Ouvindo isso, Latina ainda não estava completamente tranquilizada. Ela disse tristemente que um dia ela também cresceria, não querendo permanecer pequena como era agora. Rita, sentada perto, riu porque claramente a garota já tinha aprendido a ter ciúmes. Kenneth, sendo experiente, teve que admitir que a intuição feminina era realmente assustadora. Ao voltar para o quarto, Dale leu a carta que Hellman havia enviado. Dizia que ela estava acompanhando o pai e o irmão para resolver um grande problema. Em breve haveria um exército e monstros atacando, e ela queria que ele colaborasse na missão. Depois de ler, Dale só pôde suspirar, sem esperar ser colocado em dupla com ela novamente. Ele chamou por Latina, e vendo a tristeza em seus olhos, Dale ficou confuso, sem saber o que dizer. Ele pensou em convidá-la para sair, mas ela recusou. Esta foi a primeira vez que ele viu Latina chateada, o que o deixou ansioso.
Inesperadamente, ela se virou e disse suavemente que ele não precisava se preocupar, que ela não estava realmente zangada. Dale suspirou de alívio ao ouvir isso, mas quando se afastou, Latina voltou à sua expressão melancólica. No fundo do coração, ela apenas desejava crescer logo para não se sentir mais tão desamparada. Dale desceu as escadas e pediu a Kenneth que lhe servisse uma bebida. Kenneth perguntou de maneira perspicaz se ele ainda estava pensando em uma antiga paixão. Dale confirmou que o que mais o preocupava era o humor de Latina. Kenneth apenas sorriu. A criança acabaria crescendo. Ela não poderia permanecer criança para sempre. Rita, sentada perto, ouviu isso e riu enquanto segurava a barriga. Latina desceu as escadas. Embora tivesse um dia de folga da escola, ainda estava estudando diligentemente. Aprender ajudou a esquecer temporariamente os sentimentos estranhos em seu coração. Até Kenneth percebeu que a menina tinha se tornado mais madura do que antes. Ao mesmo tempo, o tio Jill visitou o restaurante e conheceu Hellman. Ao ouvir sobre um grande problema no Capitólio, ele franziu a testa. Hellman apenas sorriu, dizendo que se ele não tivesse se aposentado, ela já teria pedido sua ajuda. O ciúme de Latina era tão evidente que até os clientes bebendo podiam perceber. Eles se preocupavam que a garota pensasse que Hellman roubaria Dale, especialmente ao olhar para Hellman, que era atraente. Muitos tiveram que admitir que ela era realmente encantadora. Latina trouxe bebidas para o tio Jill. Apesar de receber elogios, ela manteve uma postura séria que até surpreendeu o tio. Hellman imediatamente brincou que as crianças são muito mais adoráveis, dizendo a ela para não ter pressa em crescer. O rosto de Latina ficou vermelho ao responder de volta, então saiu irritada. No dia seguinte na escola, ela contou aos amigos sobre Hellman ficar no restaurante. Sylvia disse que tinha ouvido o pai mencionar Hellman, que era um famoso mago na capital. Latina ficou ainda mais desconfortável ao lembrar-se de cada vez que era chamada de criança. Ela lamentou como gostaria de crescer mais rápido. Rudy, sentado atrás, a provocou, deixando-a ainda mais chateada. Rudy também acrescentou que a forma como ela estava reagindo era realmente infantil. Pensando nisso, Latina de repente se sentiu diferente de todos os outros. Pensando no bebê Maya, ela se comparou à criança e então, decepcionada, abaixou o rosto na mesa. Kenneth percebeu suas constantes perguntas sobre crescer, até tocando seu peito e se perguntando por que não estava crescendo. Ele estava desajeitado, só conseguia aconselhar que beber mais leite seria benéfico. Ao ouvir isso... Os olhos de Latina brilharam, determinada a seguir em frente. Durante esse tempo, o filhote de lobo, amigo próximo de Latina, também estava tentando encontrar uma maneira de se encontrar com ela, derrotando corajosamente um grande urso no caminho sozinho. O pai lobo só podia balançar a cabeça impotente ao ver isso. Naquela noite, Dale ainda estava pensando. Desde a aparição de Hellman, o sorriso radiante de Latina havia desaparecido. Ele queria mandá-la embora, mas não conseguia. Dale a aconselhou a se estabelecer logo. Hellman disse francamente que para sua raça, sua longa expectativa de vida tornava amar alguém muito cruel. Quando essa pessoa faleceu, a dor duraria para sempre. Portanto, a maioria deles não tinha realmente um parceiro para a vida toda. Ao ouvir isso, Dale perguntou se um dia ele morresse, ela ajudaria Latina? Hellman recusou categoricamente, aconselhando-o que se importasse com a garota, deveria viver por muito tempo. No dia seguinte, depois da escola, Latina conversou com Chloe e Sylvia sobre o futuro. Chloe voltaria para ajudar sua mãe na loja de costura, enquanto Sylvia escolheu o caminho de sacerdotisa, esperando um dia pisar na terra natal de Latina. Latina correu para casa porque Dale estava prestes a ir para a capital, e ela queria ajudar ele a se preparar. No caminho, ela encontrou Rudy. Ele gaguejou um pedido de desculpas por chamá-la de criança e timidamente disse que sua aparência atual era na verdade mais adequada. Quando perguntado sobre o futuro, Rudy expressou seu desejo de se juntar à força de defesa. Latina também estava perdida, sem saber o que fazer. Voltando para casa, ela ajudou Dale a arrumar as malas. Ela disse que gostaria de crescer logo, o que o fez pausar. Para Dale, ele foi forçado a crescer muito rápido, então ele não queria que Latina fosse assim. Quando ela perguntou quando ele voltaria, ele estimou de 1 a 2 meses. Latina o abraçou, sussurrando que tudo ficaria bem. Antes de se separarem, Dale a convidou para sair um dia. Apesar da chuva, ele a levou ao túmulo de seu pai. Ele rezou ao seu pai para abençoar a garota e prometeu protegê-la até o fim. No dia seguinte, Dale se preparou para partir, e tanto ele quanto Latina estavam relutantes. Rita brincou que quando ele voltasse, Latina já poderia ser a irmã mais velha do bebê. Hellman interrompeu com uma provocação, irritando Dale. Se ela não estivesse lá, ele teria abraçado Latina várias vezes mais. No coração da Latina, ela tinha um desejo. Ela não queria ser para sempre a criança que só sabia ser amada e protegida. Agora ela só desejava crescer rapidamente para poder se tornar um apoio, para estar ao lado de Dale como uma igual, não apenas como a pequena garota que ela foi um dia.